Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que pra mim, por um tempo, foi um assunto que eu não gostava de falar, mas que hoje eu resolvi compartilhar com vocês a minha história. Então, vocês viram no tema que eu vou engravidar. Só que assim, é o seguinte, há algum tempo da minha vida, lá com meus 21 anos, hoje eu tenho 28, com meus 21 anos, eu tentei engravidar. Comecei a tentar engravidar, porque sempre foi meu sonho. Quando eu era criança, eu falava, quando eu tiver 18 anos eu vou engravidar. Porque quando a gente é criança, a gente acha que 18 anos é muito velha. Que com 18 anos a gente já tem que fazer tudo na nossa vida, porque senão a gente fica velha. Coisa de criança. Então eu falava, 18 anos eu vou engravidar. Tá, o tempo se passou, casei. Com 21 anos eu já quis logo de cara ter o meu primeiro filho, minha filha. E aí começamos a tentar engravidar. Só que assim, minha vida inteira eu tive problema com dores, com cólicas. Não era cólica menstrual, normal. As minhas cólicas me deixavam de cama. As minhas cólicas faziam eu perder muito peso. Eu perdi o apetite, eu só sentia muita dor. Engolir saliva doía muito, muito, vocês não têm noção. Era uma dor aguda que irradiava pelo meu corpo inteiro. Era uma dor que dava vontade de... que doía muito, muito, muito. Eu sempre tive essa dor. Quando eu menstruei pela primeira vez, né, quando eu virei mocinha, as minhas dores já eram muito fortes. Só que como eu não entendia, eu achava, é a dor normal, né? É a cólica normal, então tá tudo bem. E foi passando os anos, e toda vez que eu menstruava, eu sentia muita dor, muita, muita dor. Foi aí que eu comecei a pesquisar muito sobre anticoncepcional, sobre remédio pra... Só que eu tomava anticoncepcional não pra não engravidar, eu tomava anticoncepcional pra não sentir dor. Então eu testei vários remédios, até me encontrar em um que eu comecei a tomar ele sem pausa. Comecei a tomar ele sem parar, porque se eu pausasse o remédio, ia descer pra mim e ia vir a dor junto, né? A dor, ela chegava a ficar mais de um mês, pra vocês terem ideia. Então, eu ficava mais de um mês com dor. Claro que no início a dor era muito forte, insuportável. Quando ia passando as semanas e tudo, ia dando uma aliviada. Então, aí quando chegava a época que parava de descer, que eu falava, bom, parou. E aí eu colocava minha roupa normal, não tava mais usando absorvente, quando me deparava com vestígios que tinha saído resquício ainda. Então assim, é desconfortável pra mim eu ter que usar absorvente. E mais desconfortável ainda as dores que eu sentia. Então assim, era muito ruim. Quando chegava a época de menstruar, era a época que eu assim... mas odiava na minha vida inteira por conta disso. Era muita dor, muita dor. E foi aí que depois de tanto testar anticoncepcional, eu consegui achar um onde eu me encontrei e eu não senti mais dores. Levando em conta que antes de começar a tomar anticoncepcional, vivia deixando meu corpo, né, fazer o trabalho dele. A dor era infernal, trabalhar era um castigo, porque como é que você vai trabalhar com cólica? Trabalhar com cólica já é ruim, né? As cólicas normais. Imagina você trabalhar com uma cólica onde você sente tanta dor aguda, chega a te dar calafrio, chega a te dar arrepio. É uma dor infernal que você só sabe chorar, parece que estão retorcendo o seu corpo inteiro, parece que estão quebrando o seu corpo inteiro. É uma dor assim, que eu não desejo pra ninguém. Dói demais. Dói muito. Então, quando eu encontrei esse remédio que eu parei, né, de menstruar e parei, principalmente de sentir dor, eu comecei a ter uma vida normal. Comecei, porque minha vida não era normal. Era dor o tempo todo, não só na época das cólicas, mas eu vivia com uma cólica chata, que aí eu acho que seria uma cólica normal, né? E aí eu comecei a ter uma vida normal. Não menstruava mais, não sentia mais dor, conseguia fazer tudo que eu queria, trabalhar,
fazer tudo, ter uma vida normal, coisa que eu não tinha. Aí eu procurei um médico, porque eu tava querendo engravidar, comecei a tomar um anticoncepcional pra não sentir dor. Só que eu ainda queria saber o que era essa dor que eu sentia, né? E aí, a gente procurou um médico. Falei que eu queria engravidar e que eu queria saber como é que estavam as coisas aqui dentro e tudo mais, se eu podia engravidar e tudo. Falei das minhas cólicas, falei de tudo. Aí ele pediu o exame. Fiz o exame, fiz uma transvaginal pra ver como é que tava meu útero, como é que tava as coisas aqui dentro, se eu tinha alguma coisa, se eu não tinha, porque até então eu sempre tentei ali engravidar, né? Mas não tava acontecendo nada. O médico fez os exames e aí, pra ele, mostrou que eu tinha o útero septado. Só que não dava pra ver com certeza absoluta se era o útero septado ou se era útero bicorno, que são muito parecidos. E aí ele falou que eu tinha o útero septado, mas não podia falar com certeza se era o septado ou se era o bicorno. Eu teria que fazer uma outra avaliação para descobrir se era o septado ou o bicorno. Porque para fazer uma cirurgia ou fazer qualquer tipo de tratamento, tem que ter certeza de qual é o útero, o formato do útero de fato, antes de fazer qualquer coisa. E nisso ele perguntou assim: você já teve algum aborto? Já chegou a engravidar e perdeu o bebê? E eu disse pra ele: não, eu nunca tive aborto, nunca nem engravidei, nunca cheguei à fase de engravidar, então nunca tive aborto algum, nunca tive nada do tipo. E nisso, eu e meu marido, claro que o meu chão ali na hora se abriu, porque era o sonho da minha vida ter filho. E quando o médico falou assim que, independente se fosse útero bicorno ou septado, as minhas chances seriam baixas de ter um filho. Não impossível, mas as chances seriam baixas. Não é impossível, é possível sim, e as chances seriam muito baixas, mas caso acontecesse de eu conseguir engravidar, seria uma gravidez de risco, porque o meu útero não teria o espaço adequado para um bebê se desenvolver. Ele disse assim que se fosse um útero septado, que é uma parede, é um septo que divide, eu poderia chegar ao ponto de fazer uma cirurgia para remover essa parede. Porém, para mim saber se é o septado ou se é o bicorno, eu teria que fazer uma ressonância magnética. A ressonância magnética estava em torno de uns 1.000 e pouco, 2.000, algo nesse sentido. A cirurgia para tirar o septo, que demoraria mais ou menos 1 hora e meia, no máximo 2 horas, sairia em torno de uns 5.000 para tirar a parede do útero. E eu, ó, não tem. E aí, nesse tempo todo que eu fiquei tentando, que eu falei pra vocês, e depois de descobrir tudo isso, meu chão assim desmoronou, eu fiquei muito triste, fiquei mal, porque nessa época que eu tentava e eu nem sabia do problema que eu tinha, a menstruação atrasava, né, com certeza por causa da ansiedade e dos hormônios e tudo mais, e eu pensava, será que deu certo? Comprava teste de gravidez e fazia. E toda vez que eu fazia, eu me frustrava, porque não tinha bebê. Não tinha bebê nenhum. Não tinha acontecido nada. Eu lembro até uma vez que eu fui na médica e eu tava com umas pontadas na barriga que parecia muito pontada de gravidez, porque quando a gente tá querendo engravidar, a gente pesquisa tudo. Tudo. E as pontadas que eu tava sentindo parecia muito que poderia ser o óvulo ali. Aí o que eu fiz? Tava sentindo muita pontada na minha barriga. Eu fui na médica pública, né? Médico público. E aí ela falou assim: olha, essa pontada que você tá sentindo é de período fértil, você tá ovulando. Então é só você ir pra casa e tentar, que você tá no período certo. Fiquei toda feliz da vida. Fui pra casa, né? Meu marido tava comigo, ele foi comigo nesse dia. Fui pra casa e tentei. Tentei naquela coisa de, agora vai, eu vou ter o meu bebê. E
E não tava em período fértil nenhum, não tava ovulando, não era nada disso. Era só um desconforto mesmo, por alguma razão que eu não sei qual. Mas não era nada relacionado à gravidez ou fertilidade, ou nada dessas coisas. E aí meu mundo desabou mais uma vez. Nesse período de tentativas, eu só me frustrava, me magoava, fazia teste, não dava em nada. Eu comecei a ter gravidez psicológica, porque a gente fica tão neurótica, é um sonho tão grande que a gente tem, que a gente começa coisas são criadas na sua cabeça, você começa a sentir de fato coisas, mas de fato foi uma gravidez psicológica. Então assim, tava me magoando muito tudo isso tava me magoando, eu tava cansada de ouvir só coisas negativas, que eu poderia sim, mas que seria uma chance muito baixa, que se eu chegasse a engravidar, provavelmente, possivelmente, meu bebê, ou poderia surgir um aborto, ou ele poderia nascer prematuro, ou nascer sem vida. Então eram muitas coisas na minha cabeça e eu chego até a me emocionar de falar disso. E aí eu pedia pra Deus me ajudar, pra Deus me dar um filho. Pedi tanto, vocês não têm ideia quanto que eu pedia pra Deus. E chegou um momento que eu pedi pra Deus assim, olha, eu falei pra ele, eu não acho justo. Chega um momento que a gente quer bater de frente com Deus, né? Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu não acho justo ter tantas mães que não querem filhos. E pra elas é tão fácil. Que fazem filhos assim e descartam, que não cuidam, que não têm amor, que maltratam. E pra elas é tão fácil, essas meninas que não querem nada com a vida e conseguem ter um bebê, conseguem ter esse milagre de ter um bebê, né? E pra mim, que quero ser mãe, eu só tô pedindo um filho, só um, não me importa se é menina, se é menina. E eu tô querendo ter um filho porque eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero ser mãe, eu quero ver o meu barrigão, eu quero sentir tudo que uma mãe sente. Eu dizia assim que eu queria sentir até as partes ruins, que a mãe falava, enjoo, vomita, isso, aquilo outro, falava até as partes ruins eu quero. Porque era meu sonho ter um filho. E eu queria ter todas as experiências de uma grávida. Então eu falei pra Deus isso. Eu falei que eu não achava justo as pessoas que não querem filhos ter essa facilidade pra engravidar, e eu que quero ter um filho apenas, que eu tô satisfeita com um, não consegui ter nascido com esse problema no meu útero. Porque a gente que tem esse problema no útero, a gente não adquire no decorrer da vida. A gente já nasce com o útero assim. Então eu já nasci com o meu útero desse jeito. Eu falei pra Deus, nesse dia eu tava chorando tanto. Eu tava com raiva, eu tava magoada, eu tava triste, eu tava decepcionada. Eu tava me sentindo, sabe, eu tava no auge, vamos dizer assim. E foi isso que eu falei pra Deus. Eu falei assim, nem que eu odeie criança, mas eu não acho justo eu ter esse sonho, esse desejo no meu coração, se eu não posso realizar. Eu não acho justo eu querer ter um filho, gerar uma vida, se isso não é pra acontecer, se não foi escrito no meu destino que vai ser assim. Eu não acho justo eu sonhar, desejar, querer, pedir por algo que eu nunca vou receber. Quando eu conversei com Deus, eu conversei muito sincera. Falei tudo que estava entalado dentro de mim e falei do meu jeito. Eu falei nem que eu odeie criança. Eu amava criança, eu não podia ver uma criança. Vocês não têm ideia, eu não podia ver uma criança que eu ficava louca, fascinada para ter o meu. E toda vez eu ficava triste, eu chorava. Eu era uma pessoa que chorava muito, ficava muito triste, porque eu via muita grávida, eu via muita criança, e eu não podia ter aquilo, sabe? E eu falava assim, por que colocou esse sonho dentro de mim, no meu coração, se eu não posso? Se eu não posso ter. Então, se é pra viver assim, eu não quero filho. Se é pra viver querendo algo que eu não posso ter, que não tá no meu merecimento, que não tá pra mim ter, então tira da minha cabeça, tira do meu coração esse desejo, tira essa vontade de mim. E na raiva eu falei, nem que eu preciso odiar criança, eu não quero mais passar por isso. Eu tava muito mal, muito mal, de verdade.
Foi por isso que eu falei isso pra Deus. Passou talvez semanas ou meses, não sei, e aquilo saiu do meu coração. Eu não queria mais ter filho. E nessa época que eu tava com gravidez psicológica, sofrendo, e que eu descobri que eu não poderia ter filho, poderia, mas seria muito mais difícil do que uma pessoa normal, foi aí que eu adotei a minha gata, que se chama Natsumi. Foi aí que eu falei, já que eu não posso ter filho humano, meu, eu vou adotar um bichinho de estimação. E vai ser a minha filha. Por isso que o Akira e a Natsumi são tratados como filhos. Eles são tratados como filhos. A minha preocupação e o meu amor por eles é muito grande. Muito, muito, muito grande. E aí chegamos a este momento de hoje. Esse momento de hoje, eu posso dizer que semanas atrás, para uma pessoa que não queria ter filho, já tinha decidido na vida que eu iria morrer sem ter filho. Em algumas semanas, não sei quantas, começou a me voltar as lembranças de que eu queria ter um filho. Nessa época toda que eu contei pra vocês. Começou a me voltar a lembrança que eu queria ter filho. Começou a me voltar aquela coisa, aquela vontade de ter filho. E aí, olhando o canal de youtuber, eu vi o canal da Narumi Katayama. Era uma pessoa que eu acompanhava muito antigamente, quando falava daquelas vestimenta mais bonequinha, maquiagem pra diminuir os olhos. Quando eu era mais nova, eu assistia esse tipo de coisa, eu gostava desse tipo de conteúdo, essas coisas mais kawaii, fofinha, sabe? Eu sempre gostei, mas isso quando eu era muito mais nova, e aí eu acompanhava ela. Aí, rolando assim um negócio lá do YouTube, eu vi que ela tava grávida. Era um vídeo onde falava que ela tava grávida. Quando eu pensava em gravidez, eu tinha muito medo de não conseguir colocar a criança pra fora, não conseguir parir. Por eu ser muito pequena, minha saúde é fragilizada, eu não tenho muita força, não posso pegar peso, eu tenho um monte de coisa na minha saúde. E por eu ser pequenininha, eu achava que meu corpo não ia esticar tanto a ponto de uma criança estar ali dentro, né? E quando eu vi o vídeo dela, onde ela, toda pequenininha, grávida, e eu vi aquela barriguinha tão linda, e comecei a me imaginar que a minha também poderia ser daquele jeito. E depois eu vi o vídeo dela que ela pariu, né? Colocou o bebê pra fora. Muito lindo o bebê dela, muito lindo, muito fofo, nasceu lindo, saudável. Eu fiquei assim, tipo, se ela conseguiu, né? A gente tem estrutura óssea muito parecida, eu também consigo. Não é verdade? Porque eu tinha medo de não conseguir, eu tinha medo de não aguentar a dor do parto, eu tinha medo de não conseguir ter força pra empurrar, eu tinha muitos medos, por conta do meu biotipo, da minha saúde e tudo mais. E depois que eu vi esse vídeo, esse medo foi embora. Então hoje eu sei que eu sou capaz de colocar uma criança pra fora. A gente tá meio estranho esse assunto, né? Mas, bom, é isso. Eu vim contar pra vocês um pouquinho do meu relato, de como eu posso explicar. Não é um relato de parto, não é um relato pós-parto. É um relato de uma tentante que desistiu, porque eu tava sendo muito magoada pelas coisas que aconteciam e eu tava muito indignada. Fiquei muito feliz porque ontem eu falei pra vocês que quando a gente quer ter filho, a gente pesquisa sobre tudo, né? Eu comecei a pesquisar sobre o útero bicorno e o útero septado, que possivelmente um dos dois é o meu. E eu vi que o médico dizia que sim, é possível ter uma gestação normal. Diria até normal, como uma mãe que tem o útero sem nenhum problema. E a gravidez chegar até o fim, o bebê nascer saudável, forte e tudo mais. Isso me tranquilizou demais, porque independente se eu tiver útero septado ou bicorno, eu tenho um dos dois, eu não sei qual em exato, porque na época que eu fui nessa outra médica, ela só olhou a minha parte íntima e ela também não soube dizer. Mesmo sendo médico pago, paguei R$250 na época para ela olhar por alguns segundos para minha parte íntima, tocar, não usou aparelho, não usou nada, não fez exame, não tirou sangue, não fez nada, e olhar e falar assim, olha, eu não sei qual que é o teu útero, se é bicorno ou é septado, vamos ter que fazer uma ressonância.
E aí vem a história da ressonância. E aí foi isso. E foi isso que aconteceu. Meu útero seja forte, saudável. Que o meu útero tenha tudo aquilo que o meu bebê precisa para se desenvolver, para crescer feliz, saudável dentro da minha barriga. Que minha gestação chegue até os 9 meses, né? O tempo ideal para que ele se desenvolva, que ele não nasça prematuro, não nasça antes do tempo. Peço que o meu bebê ele consiga se acoplar ou do esquerdo ou do direito, que não seja no septo, que não seja um lugar onde ele venha a não prosseguir, né? E eu peço que ele seja um bebê muito saudável, um bebê cheio de vida, um bebê sossegado também, né? Eu vou ficando por aqui, porque um grandíssimo beijo. E torçam por mim, mandem energias positivas.